conversar um pouco sobre a formação de terapeutas? No mês de agosto, nós vamos começar com uma turma nova, já é o 7º ano, de formação de terapeutas da casa. A formação de terapeutas, ela demora 1 ano de formação e a pessoa recebe uma bagagem completa na modalidade que é do Instituto Lumine, que é a terapia Lumine. A Lúcia já está inscrita, né, Lúcia? Uhum. E, assim, a gente tem uma preocupação de formar a pessoa de tal maneira que ela saia, depois de 1 ano, pronta para atender. A terapia Lumine, ela é formada basicamente de três técnicas: a psicanálise, a regressão de memória e a apometria clínica. A junção dessas 3 técnicas faz com que a terapia seja muito completa e muito profunda. Então, a gente ensina, num primeiro módulo que leva 3 meses, a psicanálise. Então, eu ensino todo o pulo do gato para a gente aprender a entender os textos de psicanálise. Então, tem uma maneira de você compreender como estudar psicanálise. E a gente dá os principais conceitos da teoria psicanalítica que vão ser suficientes para a clínica holística. Ninguém precisa ser psicanalista para fazer a terapia Lumine. Mas eu costumo falar assim, que a psicanálise ela é como se fosse o livro de anatomia para a medicina. Então, você tem que saber como funciona a estrutura psíquica do ser humano, quais são as etapas do desenvolvimento do ser humano, da formação da personalidade, os principais mecanismos de defesa do ego, como é que a pessoa se estrutura para virar adulta e de que maneira ela se afasta da própria essência em função das dores da infância, em função daquilo que ela teve que forjar no ego para ela ser quem ela é. Então, tudo isso a gente vai ver em 3 meses, e aí esse instrumental serve para quando a pessoa fizer uma regressão de memória, por exemplo, e acessar histórias de vidas passadas ou da própria infância, a gente tem como analisar com o olhar psicanalítico. Então, a gente entender onde é que encaixa no passado dela as estruturas de ego, os mecanismos de defesa e possíveis neuroses e traumas. Então, é muito completo. E a apometria clínica é um modo de tratamento espiritual. Por exemplo, se você faz uma regressão de memória numa pessoa e ela se depara com uma forma-pensamento, o que é isso? É um personagem que eu vivi no passado, que está muito traumatizado em função de algo terrível que ela viveu. Vamos supor que eu tenha sido morta, assassinada. Aquele meu personagem, ele sofreu um trauma tão terrível que ficou um registro no meu inconsciente, que a gente chama de forma-pensamento ou holopensene. Esse holopensene, ele cria vida dentro de nós. E ele interfere nas nossas ações, mesmo eu já tendo pulado de vida, tá? Então, os holopensenes pode ser de vida passada, pode ser dessa vida também. E a apometria é uma técnica quântica que a gente vai acessar as formas de pensamento e tratar delas. Também aos obsessores. Se você, por exemplo, assassinou alguém na vida passada e esse alguém ainda está na sua cola, querendo justiça, querendo vingar de você, está presente no seu universo espiritual. Então, nós vamos trazer o obsessor e perguntar o que ele está fazendo aqui e tratar através da técnica da apometria clínica. Então, é uma terapia muito completa, nova, que foi canalizada por mim através dos meus mentores de luz, do meu mentor, que é o Messier Teilhard Chardin. Depois vocês podem procurar saber quem é ele. Ele é uma pessoa maravilhosa, que morreu nos anos 50 em Nova York, francês, um padre que foi excomungado da igreja porque ele falava de física quântica e também foi expulso do Colégio de França, onde ele dava aula, exilado de lá da França, porque ele falava de espiritualidade, okay? De outra espiritualidade que não a católica.
ok? Então ele foi mal compreendido por todos os lados, ele passou a vida dele sozinho e morreu sozinho. E ele faz parte de uma equipe espiritual que cuida das grandes transformações que nós estamos passando no planeta, tá? Essas transformações têm a ver com essa nova era tecnológica. Por quê? A distância física, a tendência é não ter mais, né? Nós já não temos quase distância física. Quase tudo hoje nós podemos fazer à distância, não é? E para o futuro vai ser muito mais. Por quê? A Terra, o planeta Terra, as pessoas que estão aqui nesse planeta vão ter que evoluir, vão ter que dar andamento no processo evolutivo do universo, ok? E aí nós vamos passar para uma outra instância de vida que é através da quarta dimensão e não mais a terceira. Então, os propósitos da evolução tecnológica são esses. A apometria clínica com a personalidade múltipla do espírito? Também. Que é a do Godinho? Não, veja bem, cada pessoa que adaptou a apometria clínica através da apometria clássica segue um método e incorpora as coisas que são trazidas por canalização. Então, quem trouxe para nós a apometria clássica, que é feita nos centros espíritas, foi o Dr. José Lacerda de Azevedo, tá? Então, ele dá para nós toda a base. Toda a base apométrica vem de lá. Mas a atuação prática vai depender da casa. Então, o Instituto Lumine utiliza uma técnica própria daqui, que foi canalizada por mim. Então, eu só faço apometria nas pessoas quando elas estão em estado ligeiramente alterado de consciência, sem hipnose, e eu não utilizo médiums, tá? É através eu primeiro desenvolvo a visão do próprio paciente. Aquela pessoa vai ter que aprender a ver o que ela contém. Porque eu parto do princípio que não é terapêutico se alguém vir por mim. Alguém vai me contar o que eu fiz na vida passada? Isso não tem validade terapêutica. Pode até me fazer pensar, se eu acreditar naquela pessoa, né? Ainda tem mais essa. Agora, se eu acessar eu mesma com a minha própria cabeça, fica difícil de eu não acreditar. Porque a gente tem uma experiência de que a gente não traz aquilo que a gente deseja. A gente traz o que é. E a própria situação terapêutica dá condições da pessoa comprovar aquilo na prática ao longo dos dias, tá? Então, as pessoas que fazem, que já fizeram, que já se submeteram, têm esse depoimento para dar, que elas têm uma comprovação à medida que elas vão aprendendo e fazendo, tá? Então, todas essas técnicas juntas, na medida que você traz um conhecimento sobre você mesma e tem como elaborar aquilo na sua personalidade, por que você ainda contém isso, por que você ainda sente medo quando vai a um lugar que você já viveu. Veja bem, a gente já teve milhares de vidas, a gente já viveu em todos os lugares, a gente já fez de tudo nas vidas passadas. Por que ainda tem coisas que nos atrapalham? Significa que tem um passado que não passou. Então, a gente precisa cuidar. E, principalmente, entender que papel aquilo está fazendo na nossa vida até hoje. Porque a gente tem que partir do pressuposto que há algo para ser modificado. Há algo ainda no seu processo evolutivo que você precisa alcançar. E essa visão do passado vai favorecer, vai facilitar e vai desbloquear aquilo que é necessário, ok? Parem com esses cursos por enquanto. Então, você imagina quando a própria pessoa puder curar o próprio... A gente só fala e não depender de médium nem de ninguém. Se você ensina para a pessoa como ela se cura, você imagina bem, que técnica maravilhosa. Isso é muito mais terapêutico do que você entregar o que é seu nas mãos de uma terceira pessoa, entendeu? Com certeza. A criança, ela é acessível depois de 7 anos de idade. Antes de 7 anos, a gente faz através da mãe ou do parente mais próximo, tá? Eu já fiz uma apometria numa moça, ela chegou muito angustiada, porque ela tinha acabado de chegar do hospital e o médico disse para ela que o pequenininho ainda ia ter que ficar
não sabia quando ia poder dar alta, porque estava muito enfraquecido. Nós fizemos uma apometria, ela foi ao hospital, nós tratamos do bebezinho à distância, né, através do desdobramento dela, ela, mãe. Quando ela viu que o bebê estava bem, a gente retornou, encerramos o procedimento. Ela foi embora. No dia seguinte, ela voltou ao hospital e o menininho estava com alta, tá? E ela me telefonou, desesperada, sem saber, sem entender o que é aquilo, o que é isso que você fez. Eu falei, eu não fiz nada, não, foi você que fez. É a força do seu amor de mãe que fez isso. É você que desdobrou, foi lá e curou o bebê, tá? E a força de um pensamento de uma mãe amorosa não tem limites, tá? Então, isso é muito bacana. É uma técnica poderosa. Depois vocês vão entrar no site, vocês vão ver o conteúdo programático todo. Quem se inscrever e deixar o e-mail para nós vamos dar um bônus, tá? Nós vamos dar um prêmio bacana, uma videoaula gratuita de como você fazer a entrevista inicial no seu paciente e as regras para a gente ter um bom terapeuta. São bônus para quem se inscrever não, mandar para nós o e-mail. Não precisa se inscrever no curso, não. Pode se inscrever depois, tá? Não é obrigado a fazer o curso para ganhar o bônus, não. É só mandar o e-mail para nós, tá?